Aleluia. Amém. Boa noite. A paz seja convosco. Feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus por isso. Nós já vamos entrar na palavra do Senhor que designou para nós nessa noite. Amém? Hoje está um pouquinho frio, mas está gostoso. Sim ou não? Tá bom, né? Tá bom para tomar um café, um peão, chapa. Tá uma delícia. Eu sei que aqui não tem essa cultura de comer peão na chapa, mas é muito bom, né, Jefferson? Vai que vai, né, Nicanor? Quem conhece sabe. Quem conhece peão na chapa aqui? Olha, tem um sulista aí. Glória a Deus por isso, né? O pessoal do Roncador ali conhece também. Né? Amém? Queridos, antes disso, eu quero fazer um momento aqui de oração pela família da minha esposa, por parte primo dela e tia dela, né? Ambos estavam internados com Covid. A tia Dirce tinha dado uma boa melhorada. Nós estávamos já esperançosos, né? Eles moram bem longe de nós, a gente não tem muito contato, mas estão no nosso coração. E o Silvio, que também estava internado aqui em Campo Mourão, em estado grave, estava em União da Vitória, veio para Maringá e por último estava aqui em Maringá, em Campo Mourão. E ontem, né, nós ficamos sabendo da morte de ambos. Faleceu a tia Dirce e meia hora depois faleceu o filho dela, o Silvio, né? Então a família Leste está em luto hoje, né? Então são pessoas queridas, né? E que o Senhor venha consolar a família que está lá, né? Não pôde nem fazer velório de ambos, porque é todo esse protocolo de Covid, né? Eu creio que possivelmente deve estar indo ainda hoje, talvez para a cidade de destino, que é lá em Santa Catarina, né? Mas que o Senhor venha dar o conforto, né? A toda a família da minha esposa. Amém? Vamos orar? Já vou chamar a minha esposa aqui para a gente estar orando junto, né? E ela representando a família Leste. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, e pedimos a sua bênção sobre esta família, Pai. Nós sabemos que os teus filhos, Senhor, estão em teus braços, ó Senhor, nós cremos nisso, Pai, mas a família está aqui enlutada, está triste, Senhor, que o teu conforto, consolo venha sobre eles, ó Pai, em toda a família, Senhor, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da esposa do Silvio, Pai querido, do tio das filhas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha, Senhor, o conforto sobre eles, que teu Espírito Santo, Senhor, que é consolador, venha sobre esta família, Senhor, nesse dia, Pai, e nós sabemos que há um plano, Senhor, um propósito, Senhor, para todos aqueles que estão debaixo do céu, e aprova o Senhor recolher os teus filhos, Pai, nessa data. Assim nós oramos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela vida deles, esse período que esteve aqui, Senhor, mas que agora está gozando, Senhor, das mansões celestiais. Pai, aqueles que estão aqui que o Senhor possa, Pai, confortar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando essa família, né? E trazendo consolo. Amém. Também tem a nossa amiga lá de Curitiba, a Loanda. Nós vamos estar orando no final, também foi diagnosticada, né, com Covid. Que o Senhor venha sobre essas famílias, né? É muito sério. E que nós possamos seguir os protocolos, queridos, né? Nós temos seguido o máximo protocolo possível aqui na igreja. E que nós, nossas casas, nosso trabalho, quando você sair, você use protocolo, né? Isso você está protegendo você, a sua família e também os outros, né? Então é muito importante isso, né? De repente a pessoa está com Covid internada, nós achamos que iria sair, né? E estava melhorando e aconteceu o pior, né? Mas Deus sabe de tudo e vamos estar orando por todas essas pessoas. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre propósito. Repita comigo: propósito. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje, bastante. A palavra propósito hoje vai ser
está no ápice. Tá? Então, que você possa absorver tudo aquilo que nós vamos falar, que nós vamos estar trazendo essa mensagem nessa noite, né? Agradeço aqueles que tiveram ontem no culto dos casais, foi uma bênção, e faremos novamente para aqueles que não puderam estar, que vocês possam estar conosco em outra oportunidade, amém? Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Amém? Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Texto muito conhecido. Nós vamos ler ele em duas versões agora nesse momento, e depois nós vamos ler ele novamente em outra versão. Querido, a palavra do Senhor fala dessa forma: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Está na Almeida, atualizada e corrigida. Eu quero ler agora, que é a base, eu vou usar essa versão para a pregação. Muitos são os planos do Senhor, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está numa versão NVI. Amém? Vou ler novamente. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos sair daqui nessa noite abastecidos, Senhor, por ela. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão em casa acompanhando também pela internet, que o Senhor venha sobre eles, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre eles, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoá-los através dessa mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, tome seu assento. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto, e eu quero começar dizendo que a maior tragédia da vida, nós acabamos de falar sobre isso, né? Sobre morte. A maior tragédia da vida não é a morte. Você sabia? Maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é a vida. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Ok? Então, aqueles que morrem em Cristo Jesus, esses já estão gozando das mansões celestiais, estão com o Senhor. Mas aqueles que vivem fora do propósito de Deus, esses precisam encontrar a linha, o caminho que o Senhor quer para ele. Amém? Então, é mais trágico estar vivo e não saber qual que é o seu propósito. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui, né? Então, a maior parte das pessoas nesse mundo, elas não sabem por que está viva, por que está aqui. A maior parte. E nós comemos, nós dormimos, nós acordamos, vamos trabalhar, voltamos, vamos estudar, mas muitos não sabem por que você nasceu, por que que eu nasci, né? Opa, de repente você está nesse mundo, por que que eu estou aqui? E quando nós pensamos dessa forma e nós não sabemos o propósito, isso não é bom, isso é trágico. Nós precisamos entender o que Deus quer para a minha vida. Amém, queridos? Muitas pessoas já estão idosas, muitas pessoas já estão bem idosas, né? Acima dos 70, mas ainda não descobriram o seu propósito. E queridos, é muito importante nós sabermos sobre isso. E até, eu já conversei com pessoas idosas, ela fala assim: eu nem merecia ter nascido, eu não sei por que que eu vim para esse mundo para sofrer, eu não sei por que eu nasci, porque a minha vida é uma, entre aspas, é uma tragédia,
é uma coisa ruim. Então muitos ainda, mesmo já sendo velhos, mesmo sendo idosos, né, já com idade avançada, ainda não descobriram por que nasceram. E olha só, e queridos, nós temos 5 perguntas nessa noite aqui, para nós fazermos, que é o que controla a nossa vida e a todos. Quem que eu sou? Quem que é o Renato? Quem é o Renato? Quem sou eu? É uma pergunta simples, mas para é muito difícil responder isso. Quem sou eu? Porque alguns imitam outras pessoas, se vestem que nem outras pessoas, falam que nem outra pessoa, até o andado algumas pessoas imitam, sabia? Sabia disso ou não? Às vezes a pessoa quer aparecer, muda o cabelo, faz os penteados, né? Os meninos aí cortam o cabelinho, aí faz, né, aquela moicano lá, querendo ser igual o Neymar quando eu usava, e assim por diante, quer usar a mesma roupa, o mesmo tênis, quer ser aquela pessoa, quer ser parecido, mas ela não sabe quem realmente ela é, quem é a identidade, qual que é a identidade dela. Está entendendo, irmãos? Então, qual que é o propósito? Por que que eu estou aqui? Da onde que eu venho? Da onde que eu vim? Por que que eu estou aqui? Né? Olha só, quando a gente fala da onde que nós viemos, e nós vamos estudar isso, os cientistas eles vão dizer que nós viemos lá do macaco, da ameba e assim por diante. É ou não é? Na teoria da evolução, você que estuda lá as ciências, né? Você lá na 7ª série, 6ª série, você viu isso, que o homem, né, pela teoria científica, veio do macaco. Então todos querem descobrir de onde nós viemos. E por que que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha existência, Rodrigo? Por que que eu nasci? Por que que eu vim a este mundo? E outra pergunta, a pergunta 4. O que posso eu fazer aqui neste lugar, nessa terra? É uma pergunta sobre habilidade. Qual é a minha verdadeira capacidade? Você sabia que mais de 90% das pessoas, ela não exerce a sua inteira capacidade, a sua inteira habilidade para a qual foi chamado? Interessante isso, né? E às vezes nós nos adaptamos a algumas situações, mas na realidade não era aquilo que Deus tinha para você. Deus tem algo maior para a sua vida, amém? Deus tem algo. E outra coisa, o destino. Para onde estou indo? Para onde que eu estou indo? Amém? Vocês já pararam para perguntar? Para onde que eu estou indo? Onde que eu estou? Estou perdido nesse mundo? Porque todos nós estamos seguindo um caminho. Amém? Sim ou não? Mas nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Então, se você sabe sobre essas 5 questões, a sua vida não é uma experiência qualquer. Você tem um propósito. Então, como nós falamos, a pergunta 1 fala sobre quem sou eu, a identidade. Quem que é o Renato? Quem que é o Renato? Da onde que venho? Qual que é a fonte? Da onde que eu vim? Qual que é o propósito? Que é o porquê que eu estou aqui? Para onde vou? Qual que é o meu destino? E qual que é o meu potencial? Queridos, quando Salomão fala, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: o propósito de Deus para a sua vida vai prevalecer sobre todos os seus planos, amém? Então ele fala assim, ó, Deus está dizendo que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, amém? Aquilo que prevalece, aquilo que vale é o propósito de Deus. Nós fazemos planos, mas o mais importante é o que Deus
tem para nós. O que nós podemos tirar desse versículo? Propósito é mais importante do que os planos. Amém? Os propósitos de Deus é mais importante que os nossos planos, porque o versículo fala que o coração do homem está cheio de planos, mas quem manda é Deus, é Ele que direciona, né? Ou seja, antes de nós fazermos planos para a nossa vida, Ele está interessado no propósito dEle para a sua vida. Deus quer saber, Deus tem propósito, melhor dizendo, para a sua vida. Então muitas vezes a gente faz planos, né? Esse ano eu vou para esse lugar, aquele ano eu vou para aquele lugar, mas nós não sabemos aquilo que Deus realmente quer em nossas vidas. E queridos, você não está nesse mundo aqui só vivendo uma experiência de vida. Você não está aqui a passeio, você não está aqui somente para preencher um lugar, um espaço nessa terra. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui e Deus tem um propósito para você. Amém? Deus tem algo para você que é bom. Amém, queridos? Deus tem, você que está em casa, da mesma forma. Propósito sempre será mais importante do que os planos. O propósito é mais poderoso do que os planos. Aí nós vamos ler de novo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. O propósito de Deus é tão poderoso que vai frustrar os planos. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Você não é um erro, amém? Deus já tinha um propósito para você, queridos. Deus tem planos para você. O propósito vem antes desse plano, mas quem cria toda a trajetória é Deus, porque nós não temos essa capacidade de nós, por nós mesmos, né, criar o nosso destino. Quem cria é Deus. Quem define o nosso destino é Deus. É sobre Ele que está tudo sobre as nossas vidas, porque foi Ele que nos concebeu antes de nós mesmos saber e pensar. Amém? Olha só, a busca primeira do ser humano deveria ser descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Primeira coisa que nós deveríamos descobrir é o que Deus quer na minha vida. Está entendendo? Primeira coisa, nós deveríamos: o porquê que eu nasci, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Qual que é o propósito principal? Por que eu estou aqui nesta terra? Por que eu estou morando aqui em Umuarama? Por que eu estou nesse trabalho? Qual que é o propósito de tudo isso? Entender, pedir que o Espírito Santo revele a você. Amém? Qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? E na mente de Deus o propósito é mais importante do que qualquer outra coisa, porque Ele criou você para algo. Você foi criado, você foi mencionado antes de você nascer. Deus já tinha planejado algo para a sua vida, para que você estabelecesse nessa terra. Aleluia, amém? Então nós temos que entender o propósito. E olha só, algumas versões desse versículo vai falar sobre conselho, né? Na Almeida Corrigida e Atualizada fala sobre conselho. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Por quê? Como se Deus, né, Ele analisasse, tivesse ali uma análise. Aliás, Ele tem essa análise antes de te conceber, antes de te fazer. Mas o conselho do Senhor permanecerá, ou seja, a última palavra é a dele. Amém? A última palavra é a dele. Aqui o posicionamento é dele, não nosso, sobre a criação dele. Amado, você não é um erro. Você não foi gerado errado. Deus planejou a sua vida. Você não está só de passagem. Você não é somente uma criação qualquer. Você é filho de Deus. Amém? O que então é propósito? Nós definimos como algo inteiro, original, razão
pelo qual foi criado, resultado desejado pelo fabricante. Ninguém, queridos, nenhum fabricante, ele vai criar algo, entendeu? Antes de planejar, sabia? Ninguém vai lançar um produto no mercado sem antes ele planejar e saber qual será o destino dele, qual será o propósito dele. Ninguém lança nenhum projeto e fala assim: nossa, criei essa garrafinha aqui, para que serve? Não, Deus, Ele já planeja a sua vida antes de você ser concebido, está entendendo? Antes de você ser concebido, Deus já planejou o que você seria hoje. Então, amados, nós temos que entender isso. Tudo tem um propósito antes de ser produzido. Ou seja, Deus está criando, Deus está produzindo você, e Ele usa, maternidade para te gerar. E quando você nasce, você vai começar a viver aquilo que o Senhor já estipulou para você, amém? Aquilo que Deus já definiu para você. Então, quando você nasce, Deus já criou todo o seu planejamento, todo o seu propósito. E olha, em Isaías 46, 9 e 10 fala assim, lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, antes de você nascer, Deus já sabe qual que é o seu destino, amém? Deus sabe, querido, Deus quer você percorrendo pelos caminhos dele. Então Ele não te projeta para você ser nesse mundo algo perdido, algo que não tem, algo que não tenha valor. Deus quer você servindo, Deus quer você sendo abençoado. Qual que é o seu propósito? O que Deus tem para você? Deus tem bênçãos para você. Nós sabemos que muitos, infelizmente, saem deste propósito, não conhece nem um terço daquilo que Deus tem para ele, porque não persevera, não persiste. Mas, olha só, não há outro Deus semelhante a mim. E Deus, Ele tem essa capacidade de nos abençoar, de nos criar. E Ele fala: eu sou Deus e não há outro, não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Não existe Deus como eu. Deus está dizendo: eu nunca começo até que eu tenha terminado. Está entendendo, queridos? Então Ele não vai criar, Ele não vai projetar algo que já não tenha definido. Ele tem um projeto para a pastora Regiane, Ele tem um projeto para a Aira, para o Jefferson, para a Carla e assim por diante. Então Deus já planejou a sua vida. E quando você é gerado, quando você nasce, Deus usa a mulher para te conceber. Deus já tem uma tarefa para você quando você nasce, amém? Que é começar o que? Os planos dele, é começar a andar nos caminhos dele. Deus tem. É isso, amados. Nós não podemos falar assim: eu sou um derrotado, eu sou um acabado, estou lá na rua da amargura. Não, você é um filho de Deus e Deus te amou antes de você nascer. Deus te projetou antes de você nascer, amém? Então, se você, muitas vezes a pessoa fala: pastor, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu fui rejeitado pelos meus amigos. Querido, Deus te planejou, Deus te amou e te abençoou, e você precisa começar esse projeto que Deus tem para a sua vida, amém, queridos? Não fuja dele. Deus tem coisas boas para você, Deus tem milagres para você, Deus tem bênçãos para você, amém? Nós estamos vendo aqui algumas crianças, glória a Deus, tem bastante criança. Em junho nós vamos começar aqui, tá? Fiquem firmes. Deus está começando uma obra nessas crianças, amém? Deus sabe o que tem para eles.
E eles estão iniciando o propósito de Deus. Aquilo que o fabricante fez, projetou, eles estão iniciando esta caminhada. Está entendendo? Eles estão iniciando. O que cabe a nós como pais? Caminhar com eles junto nessa estrada de bênçãos, mostrando e Deus mostrando. Você sabia que quando eu era criança, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 8 anos, 9 anos já trabalhava, e muito jovem, muito criança, né, vamos falar assim, e só que desde criança, nós já estávamos na igreja, nós fomos criados na igreja, então, a igreja era o nosso lazer final de semana, nós tínhamos, né, trabalhava a semana inteira, no final de semana a gente ia para a igreja, era uma benção, a escolinha era uma delícia, era lá atrás da igreja na areia. Então assim, uma estrutura maravilhosa, né? Mas nós amávamos, queridos. E um dia, eu tinha acho que uns 14 anos, 12 a 14, nessa idade, não me lembro. Nós estávamos voltando de um dos sítios que a gente tinha, eu e acho que meu irmão, de charretinha, né? Cavalinho, tal. E quem tinha uma charrete na época era um Amarok hoje, tá, gente? E nós estávamos voltando, e no caminho nós paramos para dar carona para um casal, e eles moravam assim, era no caminho, mas tinha que sair da nossa trajetória para levar ele no sítio deles, mais ou menos uns 2 quilômetros. Eu falei assim, para quem já estava no caminho, né? Vamos, sobe aí, querido. Sobe aí, vizinho. Sobe aí. Nunca tinha visto, né? Sobe aí. Nós vamos dar uma carona para você. Já está tarde, né? Vamos lá, aí, ó. Vamos lá. Cavalinho, pocotó, né? E ali, mas, querido, você sabe que foi a minha primeira experiência que eu tive de evangelismo? Foi a minha primeira. E eu era um piazão, uma criança ainda, pode dizer. Mas foi a primeira experiência, foi o primeiro atendimento que eu dei. O primeiro atendimento, porque não se lembro por que nós entramos no assunto e nós fomos conversando, e ali eu fui falando para ele de uma forma bem simplória, mas aquilo estava entendendo, né? Eu falando, não, que Jesus é o caminho, que Jesus salva, que Jesus liberta, o Senhor vai te abençoar, você vai ser abençoado, alguma coisa nesse sentido, que é muitos anos atrás, né? Vamos falar 30 anos atrás, né? Para qualquer um lembrar, né? Mas, sabe, tudo tinha um propósito, porque aquilo que Deus tinha projetado para o Renato, antes de eu ser concebido, e eu nasci, e Deus, né, me permitiu que eu nascesse dentro de um lar que já conhecia a palavra dele, as coisas foi encaixando, e isso já era um começo do propósito que Deus tinha na minha vida para hoje, está entendendo? E Deus ainda vai ter muitas coisas, porque o meu sonho é muito além disso, muito além, né? Que nós tenhamos uma igreja mais ampla, que nós tenhamos mais pessoas, que nós tenhamos uma equipe pastoral gigante, que nós tenhamos uma igreja gigante. Isso é o propósito de Deus. E sabe, querido, aquela família, alguns dias depois, eu fiquei sabendo que eles estavam indo para a igreja pela primeira vez, e eles se converteram ao Senhor. Sabe por quê? Porque um rapaz, ó, de 12 anos, né, Renatinho? Já é rapaz de 12 anos, né? Rapazinho de 12 anos, deu carona numa charrete, numa tarde, no final de trabalho, levamos eles em casa, e a semente foi plantada. Está entendendo? Amém? Então Deus tem os propósitos na nossa vida, só que nós temos que entender aquilo que Ele quer, sabe? Aquilo que Ele quer. E minha vida foi dessa forma. Deus foi abençoando e foi me direcionando, e eu fui entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Então nós estávamos sempre
né, interagindo com algo da igreja, sempre interagindo com algo de liderança da igreja, então Deus vai traçando o caminho para aquilo que nós fomos criados. Amém? Talvez você não vai ser um pastor, você não vai ser um líder, mas Deus quer você lá como um bom profissional na sua empresa, Deus quer você como um bom pai, Deus quer você como uma boa mãe, Deus quer você como uma pessoa aqui no louvor, Deus quer você numa equipe de departamento da igreja, ou seja, Deus tem bênçãos para você, porém, você tem que querer estar, você tem que viver, você tem que entender o propósito de Deus. Amém, queridos? Está entendendo? Então, seguindo, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro como eu, não existe Deus, o Senhor está afirmando isso, não existe Deus como Ele, né? Então Ele fala, eu nunca começo até que eu tenha terminado, ou seja, eu não permito que nada comece, a não ser que já esteja terminado. Você já está terminado para começar uma boa obra, uma bênção, querido, né? O fato que você foi concebido no ventre da sua mãe é a evidência do que já existe algo terminado e você nasceu para começar o propósito de Deus. Amém? Vou ler de novo. O fato que você foi concebido no ventre da sua mãe é a evidência do que já existe algo terminado e você nasceu para começar o propósito de Deus. Amém? Para começar o propósito de Deus. Então, quando você nasce, você só está começando aquilo que Deus já projetou para você, né? Então, receba, querida. Receba, você está... Ah, pastor, mas eu já tenho alguma idade. Meu amado, minha amada, dá tempo de fazer tanta coisa, né? Dá muito tempo. Eu lembro da avó da Regiane, ela pregou até os seus 92 anos. Enquanto existia fôlego, ela estava pregando e cantando, e morreu cantando, né? Olha que bênção. Seja produtivo até o último. Isso quer dizer que nenhum ser humano veio para a terra sem propósito. Não existe humano sem propósito nessa terra. Não existe. Ah, eu vim aqui só para ocupar lugar, pastor. Eu vim aqui só para ocupar um tempo aqui, sentar na cadeira aqui, ocupar esse espaço. Não. Deus te criou para que você fosse um propósito dele nessa terra. Amém? Você já fez essa pergunta para você? Por que que eu existo? Por que que eu existo? Né? Muitas pessoas perguntam isso, talvez quando estão numa situação de dificuldade, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, pastor, eu estou com um sentimento, já tive vontade de morrer, já tive vontade de tirar a própria vida. Quando nós estamos com esse sentimento, é um sentimento de apagar o propósito de Deus com as suas próprias mãos, aquilo que Ele te deu. Está entendendo? Então assim, quando vier esses pensamentos assim que eu sou um erro, queridos, coloque diante de Deus e peça para Ele mostrar onde que entrou esse pensamento, por que que entrou. Está entendendo? Porque o propósito da sua criação não é um erro, não era o fabricante, ele não cria um produto a não ser para algo específico. E Deus te criou para que você fosse usado na presença dEle, para que você fosse abençoado, para que você fosse próspero, para que você fosse homem e mulher de bem. É isso que Deus quer de você, né? É isso que Deus quer. A tua concepção foi intencional, não foi erro. Alguns falam assim, não, o meu nascimento foi forçado. Não, querido, Deus permitiu que você nascesse. Está entendendo? Deus permitiu que você nascesse. Deus mostra o começo e o fim. Deus mostra. Nós não cantamos aqui alfa e ômega, começo e fim?
É Ele. E Ele fala que o propósito dele permanece. E é por isso que nós sonhamos. Por isso que Deus dá-nos sonhos. E querido, se você tem sonhados por bênção, continue, que você vai chegar no propósito que Deus te deu, né? Há 30 anos, eu estava falando pela primeira vez para uma pessoa, e hoje nós estamos aqui pregando. Então esse propósito está caminhando, e ainda tem muito mais para ser vivido, né? Quem sabe dessa igreja vai sair congregações, propósito do Senhor. Quem sabe deste lugar, quem sabe meus filhos serão, né, meus substitutos, propósito do Senhor na nossa vida. Você está gerando valor, você está gerando bênção. Não esqueça, você é propósito de Deus nessa terra. Você é propósito de Deus para este lugar. Você não é o erro. Deus te fez para propósito e você existe sim. Amém? Você não é uma experiência. Você não é algo errado. Você é propósito de Deus. Amém? Você é um propósito de Deus. Não deixe que os seus filhos ouçam você reclamar da sua vida, e não fale nada dessa forma, que é um erro, que ele nasceu, não deveria nascer. Isto é um erro, porque Deus, você mãe, você pai, você foi usado por Deus para que o teu filho começasse a viver o propósito. Está entendendo? Eu já ouvi muito isso. Ah, meu pai falou que eu fui um erro, meu pai falou que eu sou um erro, meu pai disse isso, meu pai me amaldiçoou. Queridos, nós sabemos que a bênção parte do pai, mas quem criou, quem planejou é Deus. Amém? Por isso que nós aqui no curso que nós vamos falar daqui uns dias, você vai entender melhor sobre isso, sabe? Sobre o propósito de Deus, sobre a criação dele, né? E Deus soprou o fôlego de vida em você. Amém, queridos? Eu queria orar com vocês nessa noite. Uma palavra bem rápida. E eu quero trazer nessa noite, queria trazer isso para você, foi intencional, que Deus tem propósitos na minha vida e na sua vida. E você não está aqui somente de passagem. Deus tem coisas boas para você, amado. Amém? Não desista dos seus sonhos, sabe? Não desista. Não entregue aquilo que o inimigo tem colocado, tem te acusado. E você sabe que o inimigo, ele quer destruir os sonhos, né? Ele quer que você seja destruído. Então assim, quando um crente morre na presença do Senhor, ele está sendo promovido. Você sabia? Quando ele morre na presença do Senhor. O inimigo, ele não se agrada quando um crente morre, porque ele quer que ele permaneça vivo, sabia? Para que ele possa desestabilizar, para que ele possa corromper, para que ele possa levar para maus caminhos. É isso. Então Deus quer que você permaneça firmes. Deus quer que você permaneça junto dele, sabendo, entendendo qual que é o propósito dele, seu propósito aqui nessa terra. Amados, Deus tem coisas boas para você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar essa música. E eu quero que você cante essa música entendendo que você é algo que foi planejado por Deus, é algo que Deus, antes que você nascesse, Ele já tinha pensado como seria o seu formato, o tamanho do seu cabelo, como seria a sua estatura. Deus já tinha visto tudo isso.
Querido, Deus te ama, senão Ele não teria te criado. Então não permita que o inimigo coloque palavras, coloque pensamentos na sua mente, que você não deveria ter nascido, que você não deveria existir. Queridos, você é bênção de Deus, você é projeto de Deus, você foi fabricado por Deus. Aleluia. Vamos cantar, e eu quero que você cante essa música de uma forma como você nunca cantou. Você que está em casa também, que você cante, entenda que não há outro Deus como Ele. Ele é o início, Ele é o fim, e Ele sabe de todos os nossos momentos difíceis, e Ele está aqui nessa noite para te abençoar, nessa noite te curar. Ele está nessa noite aqui para te libertar e dizer: você tem um destino que eu planejei. Não saia do caminho, que o teu destino será abençoado. É isso que o Senhor quer para você, meu querido. Vamos cantar. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Solte sua voz, amado. Não há outro como tu. Reina sobre Aleluia, Jesus. terra e céu. Te louvamos, Pai. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, Jesus. és tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh Deus, nós sabemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Pai, e nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como ministro da Tua palavra, e nós queremos, Senhor, declarar bênção, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Pai, que nessa noite, talvez chegou pessoas aqui, Senhor, que talvez não tinha entendido ainda qual que era o seu propósito aqui na terra, o porquê que eu existo, ou talvez até falou, hoje mesmo, eu não sei porque eu existo, não tem razão para eu viver. Mas querido, nessa noite eu te digo, a palavra do Senhor, ela não mente. Você está aqui porque há um propósito de Deus para a sua vida. Você nasceu para ser bênção, você nasceu para ser um abençoador, você tem um destino, e o Senhor está caminhando contigo para esse destino. Querido, peça que o Espírito Santo mostre para você qual que é o seu principal propósito nessa noite. Para que eu nasci, Senhor? Para que? Nós sabemos, nós entendemos através da palavra de Deus que nós temos que adorar, louvar o Senhor. É um dos propósitos maior. Mas Deus quer te usar, querido, como um propósito na mão dele. Amém? Deus quer te usar. Deus quer estabelecer bênção sobre você. Deus quer usar o máximo da tua capacidade. Você é capaz. Sabia? Você é capaz.
Talvez as pessoas falaram: não, você não tem capacidade. Você tem capacidade, porque senão o Criador não tinha te formado, Ele não tinha feito você, Ele não tinha planejado. E você tem capacidade, amado. E eu profetizo isso para você que está em casa. Você é capaz. O Senhor colocou sobre ti o entendimento, a inteligência. Você é capaz. E nessa noite eu declaro bênçãos sobre ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba do Senhor esta palavra de bênção, essa palavra de afirmação, que Ele é o Criador, Ele é o Pai que está acima de tudo, e não há um Deus maior do que Ele. Querido, você é importante para Deus, amém? Você é uma obra-prima de Deus. Você é algo para Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa noite por essa palavra. Nós agradecemos, Senhor, por esta igreja, Senhor, por cada membro, Senhor, que aqui está presente, aqueles que não puderam estar. Nós te louvamos, Senhor, por aqueles que estão pela internet, por aqueles que também não são membros daqui, Senhor, que eles possam entender o propósito maior da nossa vida, e entender que o Senhor tem o destino correto para nossas vidas. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui por acidente, nós estamos aqui porque o Senhor nos formou, o Senhor pensou, o Senhor planejou. Eu vou criar o Renato, eu vou formar o Renato para ele ser um profeta, um missionário. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Da mesma forma, os demais que aqui estão, o Senhor quer você exercendo o máximo dessa capacidade que Ele te deu. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa os teus filhos, Senhor. Gera neles, ó Pai, a capacidade. Senhor, restaura neles, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou e por algum motivo, Senhor, se perdeu. Nessa noite eu estou aqui, Pai, como profeta do Senhor, profetizando bênção sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Queridos, pode tomar seu assento. Nós vamos estar finalizando já, né? E eu queria dizer que sou muito grato a Deus por este lugar, por esta igreja, amém? E fico muito feliz que você esteja aqui nessa noite, participando, aqueles que estão acompanhando também. Vamos permanecer firmes no propósito que o Senhor tem para a nossa igreja, amém, queridos? Não desistam, amém? Nós temos, na quinta-feira, nós teremos o culto da vitória. Nós estamos na campanha, será o terceiro dia da campanha. Venha estar conosco, está sendo uma bênção, não perca, amém? Você que está em casa também, não deixe de participar. Vou pedir para os irmãos também, você que está em casa, você que está aqui, queridos, compartilhe as mensagens da igreja, né? Compartilhe, marque seus amigos, entra lá, faça um comentário e marque pessoas. Para quê? Para que a palavra do Senhor seja também difundida. Amém? Foi abençoado? Glória a Deus. Você quer hoje? Pode ser semana que vem? Pode ser hoje? Pode ser? Você que manda. Então tá bom. O Rodrigo tem uma palavrinha rápida para nós aqui, para a igreja, né? Paz, igreja, boa noite. Vai ser bem rapidinho.
Não vou dar spoiler, porque o que eu vou dizer aqui vocês vão ter que descobrir através de um curso abençoado que eu, a Bia, a minha esposa também, que inclusive não está aqui hoje, que eu estou até preocupado, porque ela foi resolver um probleminha com a mãe e não chegou até agora. O pastor e a pastora fizeram um curso com a gente, deu um curso a nós, que mexeu muito com a gente. Falo isso por nós três, né, Bia? Também, a Bia também participou. E foi um curso assim que trouxe exatamente aquilo que o pastor pregou hoje, sobre a nossa identidade e o nosso propósito. Também sobre a nossa família. E como a irmã Ari e o irmão Jefferson pregaram domingo passado, família, sobre demonstrar a família, eu tenho uma coisa para dizer para essa família Quarta Igreja. Todo mundo sabe que eu era bem ativo, né, antes de eu ter me afastado, fazia muita coisa aqui na igreja. E aí, talvez, né, às vezes, por essa falta de identidade, de saber o nosso verdadeiro propósito, a gente acaba tomando outro rumo. E por um tempo, eu acabei tendo esse tempo afastado, me redescobrindo. Descobrindo quem era o Rodrigo, porque querendo ou não, eu estava aqui na igreja, sim, realmente, fazendo as coisas, trabalhando para Jesus, só que tinha alguma coisa que não estava muito certo dentro de mim, e que talvez Deus trouxe esse afastamento para resgatar aquilo que eu tinha deixado para trás. Só que a gente é muito teimoso, cara. A gente é muito cabeça dura, e às vezes a gente não escuta quando Deus fala. E aí veio os problemas, querendo ou não, vem, realmente não tem como escapar disso. Quando a gente sabe de Deus, os problemas vão vir, e às vezes eles vêm com tanta força que você não consegue ficar de pé. Mas graças a Deus a gente teve o start de, não, a gente precisa de Deus, porque quando a gente está uma vez na casa do Senhor, a gente não consegue ficar longe. E aí eu lembro que veio no culto, e no caminho, quando a gente estava vindo para cá, a gente chegou meio atrasado. E vindo para cá, eu fui falando para Deus, Deus, fala com a gente de novo, né? Fala com a gente para a gente acender aquela chama para a gente voltar para tua casa, porque não, eu não tem como fugir. Aí Deus fez da melhor forma possível que Ele poderia ter feito. Usou a irmã Cara, né, esposa do para falar, para dar um gerbe de direita literalmente na gente, né? Falar assim, você tem que voltar, independente, volta logo. Deus falou literalmente isso. Louva a Deus pela vida de vocês, porque realmente, se não tivesse sido da forma que foi aquele dia, a gente não teria acordado. Porque como ela mesma disse, se talvez viesse do pastor, viesse da pastora, ia ser muito clichê, ia ser algo assim, já me conhece. Mas a irmã Carla, nunca nem conversei com ela. Conheço de vista, porque né, os eventos da igreja a gente sempre via e tal, mas nunca chegamos a ter 15 minutos de conversa. E Deus usou justamente ela e exatamente aquilo que eu tinha pedido. Voltando um pouco, com esse curso, a gente entendeu que a gente tem processos a ser tratado. E dentro desse processo a gente tem que entender aquilo que a gente tem que fazer, porque Deus Ele faz, né, através das ferramentas, só que o start tem que vir da gente. Como eu tinha falado, tinha muita coisa que eu fazia na igreja, e por ignorância, por sentimentos mal resolvidos, a gente acaba deixando da pior forma possível, porque a gente tem que ser homem para poder pisar aqui, e a gente também tem que ser homem para honrar aquilo que a gente faz. E eu deixei a igreja, deixei o ministério de música, deixei os jovens, deixei a tesouraria da igreja, deixei os meus pastores da pior forma possível. Até a pastora falou, né, domingo também. Tem gente que não dá nem tchau, some, puf, fumaça, tchau, sumiu, ninja. Eu ainda falei, né, pastor? Eu ainda cheguei a conversar com o pastor ainda. Conversamos ainda, mas enfim, do mesmo jeito, não foi legal da forma que eu fiz. Nesse curso, a gente entende que a gente tem que pedir perdão. No encerramento do curso, pedir perdão à minha mãe estoura, e ao meu pastor,
E hoje eu peço perdão a toda a liderança da igreja. Peço perdão a todos os jovens que hoje não estão aqui, talvez até por consequência minha. Peço perdão para todos os irmãos da igreja que talvez por esse afastamento, às vezes faltou algo de Deus ter falado para vocês e por isso não foi falado. Peço perdão então a toda a igreja agora, porque eu preciso do perdão de vocês, porque hoje eu entendo a minha identidade, eu entendo o meu propósito, e para que isso possa continuar a florescer, esse perdão tem que acontecer. Então hoje, eu, mediante a frente de vocês, eu peço o perdão de todos. Amém. E espero que toda a igreja me Glória a perdoe Deus. Amém, queridos. Vamos colocar de pé. Deixa eu pegar minha máscara aqui. Queridos, eu não pedi para o Rodrigo vir aqui fazer esse momento. Foi voluntário. Ele só pediu o tempo para mim algumas semanas atrás. Era para ter sido 2 domingos atrás, mas não teve tempo. Mas ele teve essa hombridade, é o que a gente fala, né? E de voltar para casa. Nós já nos acertamos, já conversamos sobre isso, né? E nunca, né, desde o princípio, desde quando ele saiu da igreja, nós sempre estávamos conversando, mesmo nesse tempo, né? Talvez não frequentemente, mas de uma forma ou outra nós estávamos ali, próximos, né? Mesmo que não era sempre. E Deus trouxe ele de volta para o seu lar, amém? E ele pediu, né? Ele expressou aí com vocês, né? Eu queria entender, né? Vocês, né? Pediu perdão para a igreja, amém? Todos aceitam? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele. Eu quero dizer que isso é muito especial, meu querido, né? E o propósito de Deus, ele está aí para você, o teu destino já está certo. Deus tem esse propósito criado. E agora é com você. Amém? E nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da Larissa. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer através da sua vida. E Deus é aquele que restaura, aquele que traz de volta, aquele que traz tudo, né? E Ele coloca em lugares altos novamente e Ele abençoa. Amém, queridos? Vamos orar? Né? Vou chamar a pastora aqui também para estar do ladinho. Nós vamos estar orando pela vida do Rodrigo, né? E ele quis fazer esse momento, não é sensacionalismo, ele quis fazer isso, né? Então eu creio que ele precisa dessa bênção de vocês, né? Amém? Deste decreto, né? Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela vida do Rodrigo, nós te bendizemos, ó Pai. Pai querido, o teu filho é especial, Senhor, para nossas vidas. Nós o amamos, ó Deus, como filho. Pai, também, Senhor, nós estamos aqui na posição de pastor, ó Deus, e nós queremos abençoá-lo, Senhor, grandemente, Pai. Abençoar, Senhor, a família dele, Senhor, a esposa dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, restaurar tudo aquilo, Senhor, que foi quebrado, Senhor. E nós profetizamos, Senhor, bênção, Senhor, sobre a vida dele. Nós agradecemos, Senhor, pela vida do Rodrigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, né? Nós... Amém? A salva de palmas, né? Deus abençoe. Outra coisa, e o curso não foi feito por conta dele, ele quis fazer, né? Nós já estávamos anunciando, a gente nem esperava como é que ia ser o curso. Nem esperava, né? E nós tivemos essa felicidade, falou assim, olha, a gente quer começar um projeto, piloto, nós já fazíamos lá, mas aqui em Umuarama, nas igrejas, nós não fizemos ainda. E começamos pelos jovens que estavam conosco ali na célula. E eles, né, foram os iniciantes. E Deus falou grandemente na vida dele, da Beatriz, na vida da Larissa, né? Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Grandemente, Deus abençoe. Amém, queridos? Que bom, né? Como é bom isso, não é? Isso não é uma bênção, isso é igreja, né? Isso é igreja, é restaurar.
E nós queremos fazer essa propaganda desse curso, chama-se Sustentabilidade, tá? Nós não vamos conseguir fazer para toda a igreja juntos, porque nós ainda estamos iniciando e é uma técnica de ministração, e nós conseguimos fazer 12 pessoas por vez no máximo. Nós vamos fazer um dia praticamente inteiro, uma tarde e uma noite, né, para dar tempo para a gente fazer tudo num dia só. Nós vamos direcionar para a liderança primeiramente, nós vamos formar pessoas e depois nós queremos trazer para toda a igreja. Amém, queridos? Então, em breve, provavelmente aí nos próximos dias, nós vamos estar fazendo, nós estaremos também treinando outras pessoas de outra igreja, para que a nossa região tenha uma base, uma equipe. Quem sabe nós possamos fazer aí um dia um seminário grande aí para atender aí umas 100 pessoas, né? Amém? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Pastora, ora por nós aqui. Nos abençoe. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus fala que Deus exalta aquele que se humilha, né? Então, pode esperar. Aquele que entra pelo caminho da humilhação, da honra, Deus vai abençoar grandemente, vai exaltar, viu? Vai restaurar muito mais, né?